Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Como é que a gente vai viver essa experiência do luto, gente? Que precisa ser vivido para a gente entender um pouquinho desse momento que nós estamos passando. E por isso que eu convidei para esta quinta-feira, um momento também muito importante que nós estamos vivendo, que é a Semana Santa, que passa também esse momento de reflexão, para que a gente dê uma parada também, reflita sobre as nossas atitudes. É por isso que eu conversei com a Aline e a convidei para conversar conosco também e falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no nosso ponto de vista. Aline, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite e falar um pouquinho sobre essa experiência do luto. A primeira pergunta que eu faço: o que é o luto? E por que ele precisa ser vivido para que a gente possa superar essa experiência que a gente tem com a morte? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, primeiramente. Queria agradecer muito pelo convite, por estar participando e poder falar sobre saúde mental nesse momento tão complicado que já estamos vivenciando há mais de um ano e que durante as últimas semanas vem tomado uma proporção ainda maior, diante dessa situação de pandemia que estamos vivendo. E aí, para definir o luto, falar sobre luto, nós já estamos falando sobre isso já há algum tempo, por conta das muitas mortes que vem acontecendo diariamente, mas também a questão do luto simbólico, pela perca de projetos, de sonhos, da nossa rotina, que viemos vivenciando durante esse tempo de pandemia. O luto é essa sensação, essa questão da perca. E não somente de perder alguém, perder um ente querido, mas também, como eu falei anteriormente, de perder coisas simbólicas do nosso dia a dia. Com a pandemia, ela veio para nos mostrar que nós não temos controle sobre nada. Até então, quantas e quantas pessoas tinham aí uma rotina muito regrada, horário de acordar, horário de ir para trabalhar, horário de fazer exercícios, de ficar com os filhos. E aí veio a pandemia e bagunçou tudo, uma situação totalmente atípica que nós não estávamos preparados para lidar com essa situação. E veio e mexeu com a nossa saúde mental, que até então era ainda muito vista como um tabu, um assunto muito complicado, que muitas pessoas evitam falar, mas que a pandemia ela veio para mostrar a importância de cuidar da nossa saúde mental. Quantas e quantas pessoas não tinham nenhuma questão de saúde mental, de ansiedade, e começaram a despertar isso de uma forma muito mais forte. E a se perguntar: o que é isso que está acontecendo comigo? O porquê que eu estou sentindo todas essas coisas? E, de fato, nós não temos o controle sobre a situação total e isso mexe com a gente de uma forma muito significativa. Então, em relação a essa questão do luto, é vivenciar todas essas percas de milhares e milhares de pessoas que falecem diariamente por conta dessa pandemia, mas também a perca do controle sobre tudo que está acontecendo à nossa volta. Aline, é importante a gente perceber que nesse momento que a gente está vivendo, o que é mais forte, mais caro também a gente é a intensidade com que isso nos atinge, chega para a gente. Por exemplo, ontem a gente recebeu a notícia de que um parente querido faleceu. Aí no outro dia é uma pessoa muito conhecida da cidade, ou uma pessoa muito influente. Também acontece isso. Aí um famoso, muito conhecido, está em situação muito complicada, chega a falecer. Aí a gente vai juntando, na nossa casa, perto da casa da gente, é uma pessoa que a gente não conhece, mas que tem essa certa relação, porque é um famoso, uma pessoa que, enfim. Essa sensação, ela acaba tendo uma dimensão muito grande. Como é que eu consigo conviver com isso? De que forma eu consigo trabalhar no meu psicológico esse momento que a gente está vivendo? É aquela história, como é que eu consigo digerir todas essas informações? É importante nós frisarmos de que as emoções, elas fazem parte do ser humano. Então, não tem como ficar alheio à situação. O fato de sentir tristeza é uma questão importante de sentir, porque as emoções elas precisam ser sentidas para elas serem elaboradas e nós conseguirmos digerir a situação. Então, sentir tristeza, sentir angústia, sentir medo são emoções necessárias e importantes.
Só que existe uma questão da limitação, né? Quantas e quantas pessoas ficaram limitadas por conta dessa situação e aconteceram de adoecerem mentalmente. Pessoas que desenvolveram TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, muito comum durante esse período da pandemia pela questão da limpeza excessiva. Então, formas de lidar com a nossa saúde mental durante a pandemia é entender que nem tudo está no nosso controle, mas fazer aquilo que está no nosso controle, que é a nossa própria ação. Então, aqui, mais uma vez, eu gostaria de reforçar a questão de ficarmos em casa, né? Então, aquilo que está no nosso controle é o nosso próprio comportamento, o comportamento das pessoas, dos nossos que estão junto conosco em casa. Vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, vamos evitar estarmos nos expondo a situações que podem nos colocar em risco e as pessoas também da nossa família. E se ficar muito difícil de suportar tudo isso, no sentido de evitar estar sempre ligado nessa questão das informações, né, da quantidade de mortes e tudo mais, porque isso acaba mexendo com a saúde mental de muitas pessoas. Mas a partir do momento que você perceber que está muito difícil de você lidar com isso, e eu super entendo e compreendo porque está difícil para todo mundo, mas ficar insuportável, você pode buscar ajuda psicológica. Então, não se permita passar por isso sozinho. Existem maneiras e estratégias durante um processo de psicoterapia de você conseguir suportar, né, aprender a lidar com essa situação tão difícil e que muitas vezes é insuportável para muitas pessoas, mas adquirir uma certa resiliência. Sofrer, porque todo mundo sofre, não tem como não sofrer, mas de continuar seguindo em frente. Quando a gente fala dessa questão da limitação, das pessoas que ficam limitadas por conta disso, são pessoas que, quando adoecem psicologicamente, não vivem mais. Passam a viver em função de tudo isso que está acontecendo e acabam por realmente precisar serem levadas para um psicólogo, para um psiquiatra. Então, antes que isso aconteça de uma forma muito extrema, busque você mesmo. Se está complicado para você, se está difícil, peça às pessoas da sua família para procurarem ajuda psicológica para você, ou você mesmo busque algum psicólogo que você já conheça para te ajudar a lidar, suportar com todas essas questões que nós venhamos vivenciando. Isso é interessante que você está falando, porque mostra muito os limites que todos nós temos, né? Até de autoavaliação e avaliação do coleguinha que está perto da gente. Por exemplo, Aline, quando é que eu percebo que eu não estou me dando bem naquela situação e de que eu preciso de ajuda? Assim, quando é que me desperta essa consciência e quais os sinais? É preciso ter algum sinal de, gente, eu não estou, isso está me afetando de tal forma que eu preciso de ajuda. Quando é que eu tenho eu descubro que eu tenho esse ímpeto de eu não consigo mais só, eu preciso de ajuda. E outra que eu acho que é fundamental, eu tenho batido muito na tecla esses dias, quando é que eu descubro o que sinais o meu colega me dá de que eu preciso oferecer ajuda? Porque, claro, nesse momento todos nós estamos sofrendo tudo isso, mas o luto, ele é uma coisa que ele, às vezes em você pode bater de uma certa intensidade, em outra pessoa ela não consegue digerir a mesma informação como que você digeriu. Como é que eu ofereço? Que sinais a pessoa dá para que eu possa oferecer ajuda? É a primeira pergunta. E quais os sinais que eu mesmo digo, não, eu preciso de ajuda? Fala pra gente sobre isso. Então, quando saber a hora de procurar ajuda? Quando você perceber que isso está interferindo na sua rotina, no seu dia a dia, de uma forma que você não consegue mais fazer outras atividades, a não ser sofrer por aquilo de forma muito intensa, de forma muito frequente, esse é um sinal muito forte de que você precisa buscar ajuda. E se você identificar isso no seu colega, na pessoa que mora com você, no seu amigo, no seu namorado, enfim, em alguém, ofereça seu apoio. A escuta, ela é uma ferramenta que não é só o psicólogo que tem, mas qualquer um de nós, né? É claro que é diferente a escuta qualificada de um profissional com a de qualquer outra pessoa, mas a escuta por si só ela já é terapêutico para muitas pessoas. Então você sentar ao lado de alguém, escutar o que aquela pessoa tem ali dizer e dizer que você está ali com ela, que ela não está sozinha, de que ela não precisa passar por aquilo ali sozinha, é uma excelente forma de cuidado. E se você percebe esses sinais e sintomas de tristeza extrema, de até crises de ansiedade, com todos aqueles sintomas fisiológicos de taquicardia, sudorese, tremores, se você percebe isso, que isso está atrapalhando muito a sua qualidade de vida, o seu dia, a sua rotina, as coisas que você faz no seu dia,
é a hora de você buscar ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, você pode buscar uma ajuda especializada para te ajudar a lidar, suportar com todas essas questões. Aline, tem uma outra situação também, inclusive eu queria até citar, eu vi recentemente uma frase da Juliette, do Big Brother. Aquela moça, ela é incrível, ela tem umas coisas, além de tudo, ainda é nordestina de Campina Grande, então ela já tem 80%, já gosto dela só por causa disso. Mas ela disse um negócio super interessante e repercutiu muito nas redes sociais, que foi uma frase que eu achei, eu não vou saber repetir igualzinho, mas é mais ou menos isso, de que aqueles que têm coragem têm mais dificuldade, recebem menos carinho, né? Ou seja, aquelas pessoas, eu sou durão, isso para mim é besteira, não sei o quê, isso aqui não é comigo, mas por dentro a pessoa acaba, sabe? Aquelas pessoas que demonstram ser muito resilientes, muito resistentes a tudo, mas todo mundo tem um ponto fraco, né? Todo mundo lá na frente precisa parar e pensar que, poxa, eu também sou ser humano, também tenho minhas falhas, eu também tenho os meus medos, as minhas frustrações, e às vezes também ser essa pessoa durona, isso é besteira, não sei o quê, isso também atrapalha, né, Aline? Com certeza, porque ninguém é de ferro. E essa questão da pandemia veio justamente para mostrar isso. Quantas e quantas pessoas no início, nos primeiros meses, se negaram a essa situação, acreditando que não era algo sério, que não precisava ter tanto cuidado. E aí as pessoas da própria casa, né, a mãe, o pai, às vezes os filhos, começaram a adoecer. E aí sim essa pessoa começa a entender e a acreditar que a gente precisa se cuidar, não só do nosso corpo, mas também da nossa mente. E entender de que a fragilidade que há dentro de nós faz parte do ser humano. Uhum. Todos nós temos a nossa fortaleza, mas também temos as nossas fragilidades. E elas precisam serem reconhecidas, né? É preciso que nós tenhamos essa consciência de que somos seres humanos e que muitas vezes a gente cai, de que a gente chora, de que é normal chorar, é normal ficar triste. Quantas e quantas pessoas não se permitem ficar triste? Não posso ficar triste porque eu não tenho tempo para ficar triste, mas todo mundo precisa ficar triste. A emoção da tristeza, ela é, assim como todas as outras emoções, elas são importantes e necessárias. O que vai diferenciar se é um problema ou não é a frequência e a intensidade com que isso acontece. Mas num momento como esse, especificamente que nós estamos vivenciando, é normal que você fique triste, é normal que você fique com medo, é normal que você fique preocupado, e é importantíssimo que nós validamos essas emoções para que as pessoas sintam de fato aquilo que elas precisam sentir, porque ao longo da nossa vida, quando nós vamos passando por certas situações que vão desencadeando emoções, nós vamos colocando ali debaixo do tapete, não se engane, chega um momento em que essas emoções elas vêm à tona. Pode demorar um tempo, mas elas vêm. E às vezes ela vem de forma muito mais intensa, porque naquele momento nós não vivenciamos ela de fato como elas precisaram ser vividas. E essas situações estão muito mais presentes da nossa vida do que a gente imagina. Isso é não sei o quê, deixa isso para depois, mas, gente, saúde mental, a pandemia veio nos mostrar de que a saúde mental é, assim, primeira das listas que a gente precisa ticar e dar uma olhada quando a gente precisa fazer um check-up, quando a gente precisa... Tudo, é fundamental, fundamental mesmo. E falar sobre isso é muito importante. Para a gente finalizar, Aline, 2 palavrinhas. Vamos começar por uma e depois você fala sobre a outra. Medo. Nós estamos, definitivamente, a pandemia nos impõe muito medo. Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo de receber uma visita na minha casa, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de que alguém da minha família morra. Esse medo, até que ponto ter medo, eu sei que ter medo é normal, e se a gente não tiver medo, aí é que não está normal, mas ter medo em excesso, isso também pode prejudicar, ou como eu consigo controlar o medo dentro de mim? Isso, o medo em excesso, tudo em excesso, todas as emoções em excesso, elas prejudicam. Então, o medo, ele é importante e ele é necessário, mas ele em excesso, ele pode desencadear diversos transtornos mentais. Como, por exemplo, eu citei o TOC, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, muitas pessoas começaram a desencadear esse transtorno por causa do medo excessivo. O medo de simplesmente olhar para alguém, mesmo que eu não tenha tocado em alguém, mas só de alguém chegar perto de mim, eu já sinto esse medo. É importante que nós levamos a nossa mente, que muitas vezes está projetada para o futuro, de voltar ela para o presente, de pensar as coisas de forma racional. No sentido de se questionar mesmo esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, né? Principalmente de contaminação, né? Que é a questão da pandemia. Mas qual é a minha parte? Eu estou fazendo a minha parte? Né? Eu estou me protegendo? Se alguém chegou perto de mim
só o fato dessa pessoa chegar perto de mim, necessariamente eu vou estar contaminada, eu estou de máscara, eu estou usando álcool em gel, eu estou me protegendo. Isso se chama racionalização, que muitas vezes, quando nós estamos adoecidos mentalmente, nós acabamos agindo de acordo com as nossas emoções. Emoções que às vezes estão disfuncional. Então, quando é que uma emoção está disfuncional? É quando ela está intensamente. Por exemplo, a questão do medo, né, e da preocupação em excesso. Então, um exercício que é importante que nós precisamos fazer é de racionalizar, questionar os nossos próprios pensamentos e não acreditar em que tudo que a gente pensa é verdade, porque não é. Muitas vezes os nossos próprios pensamentos, eles nos sabotam. Então, às vezes nós precisamos que outras pessoas nos reafirmem, conversar com alguém da sua família sobre esses medos, sobre essas preocupações, entender que eles são normais, mas que eles precisam serem colocados para fora. Então, você precisa sentir, mas você também precisa externalizar aquilo que você está sentindo. Então, converse com as pessoas da sua família, questione seus próprios pensamentos, racionalize, faça a sua parte. E se ficar muito difícil, né, se ainda assim você perceber que você não está conseguindo sozinho, busque ajuda. Aline, para a gente finalizar, a outra palavrinha é o tempo. E o tempo, ele é responsável por modificar a nossa vida, né? Tem tempo para eu viver essa experiência do luto? O quanto tempo isso leva? Ou é relativo ou não é? Para uns é mais, para outros é menos. O tempo, ele é importante para esse momento, para a gente viver isso? O tempo, ele é singular, né? Cada pessoa vivencia o luto de uma forma diferente. E principalmente o luto em relação à pandemia é algo que a longo prazo vai sim trazer muitas consequências. Existem já estudos que mostram que daqui a alguns anos os resquícios psicológicos da pandemia, eles ainda vão estar aí, em todo mundo, né? Não só em pessoas que adoeceram psicologicamente, mas em todo mundo. Então, o tempo, ele é algo singular, ele é algo que depende de pessoa para pessoa e, principalmente nesse período, é algo mais demorado, é algo mais extenso. Por que é algo mais extenso? Porque vamos imaginar aqui que eu perdi alguém, né, algum ente querido. Daqui a um tempo, outras pessoas também vão estar falecendo, né? Então, continua-se, a história se repetindo todos os dias. É um ciclo. E isso vai me lembrando da minha perca. Isso vai relembrando, eu vou entrando em contato diariamente com aquilo que eu estou sentindo. Então, aquilo demora a se fechar. Tanto o luto da perca de um ente querido, quanto o luto da perca da rotina. Teve o início da pandemia, que teve aquele boom, né, mais forte, e aí as coisas começaram a retornar aos pouquinhos, e agora, novamente. Isso mexe muito, porque dá a sensação de que não tem fim, né? Que nós estamos aí num loop infinito e que aquilo ali não vai ter fim. Mas vai. A esperança, ela precisa ser regada e nós precisamos sim acreditar que as coisas vão melhorar, que tudo isso vai passar e que será apenas uma lembrança. E eu acredito e espero que seja muito em breve. E a gente também. Aline, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Que mensagem você deixa nessa Semana Santa, quinta-feira santa, amanhã sexta-feira, dia cheio, dia grande. Que mensagem você deixa nesse momento de pandemia e também de Semana Santa para as pessoas que estão nos acompanhando, para que a gente possa viver esse momento mais tranquilo, né? Pelo menos isso. Acho que o recado principal é fique em casa, né? Então, é feriado, mas a gente precisa ficar em casa, assim como a questão da Semana Santa, de refletir, de pensar sobre algumas questões. Então, fiquem em casa, se cuidem. Desejo que os próximos dias, desejo de coração, que os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses sejam de fato mais tranquilos, que diminua esse número de mortes e que aos pouquinhos, mas muito em breve, nós possamos retornar à nossa vida não como antes, porque não tem mais como ser como antes, mas retornar os nossos sonhos, os nossos planos, as outras coisas que estão adormecidas dentro da gente e vamos colocando em prática aos poucos. Então, vou deixar aqui meu Instagram, né, para caso alguém não me conheça, eu tenho um Instagram, @psialinefranco, lá eu posto diariamente coisas relacionadas à saúde mental. Então, o meu objetivo é falar sobre saúde mental, mas de uma forma leve. Então, lá você vai encontrar tanto as questões relacionadas à clínica, à saúde mental de forma clínica, quanto também hospitalar. Eu também trabalho no hospital, e lá eu vejo diariamente essa questão da pandemia e mostro um pouco da rotina em relação a isso. Aline, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de conversar conosco. Acredito que essa nossa conversa pode ter ajudado, espero muito que tenha ajudado muitas outras pessoas que estão nesse momento aguardando ouvir essa palavra de alento e que possa ser realmente um feriado
que a gente fique em casa, se resguarde, possa refletir um pouco mais.